Eu não podia falar do livro de Gênesis, né, e entrar na criação da consciência sem discutir a temática simbólica da Dona Cobra. Quem gosta de cobra? Fala, né? Gente, é tão interessante pensar nessa questão da formação da consciência e até o que Jung escreveu em outro livro, Resposta a Jó, ou mesmo no Aion, né, duas obras, Resposta a Jó, né, das obras completas, e tem o Aion também, que é essa questão não só da estruturação do processo de individuação, mas esse embate do bem com o mal. Né? Por que nós temos tanto essa questão de qualificar as coisas nesse sentido? E eu falo que a humanidade ainda está muito primitiva, e isso eu atribuo muito ao cenário religioso fundamentalista da nossa atualidade, onde você tem uma hiperestimulação da ideia de pecado, de crime, de castigo, e que isso faz muito mal para o ser humano. E detalhe, isso está no protestantismo, isso está no catolicismo, isso está no espiritismo, isso está em quase todas as religiões. Tá? Que você vai para o inferno, né? Você não pode ter sexualidade direito, você não pode ter prazer, você não pode, tudo não pode, tirar a mão, não me toca. Pô, isso é muito chato, sabe? E a gente vê isso em consultório todos os dias. Tá? A galera tem muita dificuldade de falar, olha, eu posso, eu quero. Tá? Até fazer algumas coisas, algumas bobagenzinhas erradas. Tem gente que se açoita, sabe? Arranca a unha, né, com alicate, porque fala, eu pequei, eu fiz mal, sabe? E é tão interessante essa ideia de Deus punitivo, né? Tem um filósofo atual que fala muito disso, inclusive, né? René Girard, que fala dessa questão, inclusive, do divino como experiência dolorosa, né? O sacrifício, né? A filosofia do sacrifício. Porque para nós, inclusive, a ideia de paraíso vem muito nisso. Tá? Você só vai chegar no paraíso se você se mutilar. Você só vai chegar no prazer se você se culpar, se você se punir. É como se você precisasse, para ter tesão, beliscar o dedo com alicate. Né? Para quem gosta é maravilhoso. Só que isso faz um cenário muito destrutivo na vida do ser humano. Que é aí onde nós temos o ser humano preconceituoso, medroso, que foge de si, que foge da consciência, que não quer pensar, porque se ele pensar, ele vai ter que assumir, né, um posicionamento perante a vida. E o ser humano atual, ele está acomodado, ele não quer fazer isso. Ele prefere ficar nessa ideia, né, da infância do paraíso perdido do que ter que encarar a própria individuação. Só que isso custa muito caro. Né? E é tão interessante. Eu vou pegar um exemplo simples. A temática de sexualidade. O tanto que as pessoas hoje são travadas com isso. Nessa ideia de não posso, é pecado, não vou, não deve, não quero, sabe? Tanto é que a sexualidade em 2020, ano que a gente está gravando esse vídeo aqui, ela é tabu. Ela é tabu. Eu tenho visto discussões governamentais horrorosas querendo retirar, inclusive da educação, a educação sexual. O que é criminoso. Até porque desses 13 milhões de jovens que hoje estão em casa, metade são moças que engravidaram precocemente e não conseguiram nem estudar nem trabalhar. Esse é o custo da nossa atualidade do fundamentalismo religioso, que quer falar de uma pureza que não existe. Isso é mito, isso é lenda. Mais do que nunca na sociedade, a gente tem que ter uma educação sexual precoce, para evitar que isso continue acontecendo, para que as pessoas possam fazer, né, planejamento familiar. Outra questão gritante que está na sociedade é o aumento vertiginoso das DSTs. A gente está com uma epidemia de sífilis aí na sociedade. Epidemia. Tá? E aí? Porque o pessoal não sabe ter prazer responsável. Não aprendeu a se cuidar, não aprendeu a gerenciar o próprio corpo. Nada contra, quer transar, transa, quer fazer suruba, tem que saber fazer.
responsável, conhecendo o seu corpo, conhecendo os limites, conhecendo o parceiro, né? Tendo um relacionamento mais sadio. E é isso que não está tendo. Aí a gente vê uma explosão de casos de AIDS, uma explosão de casos de sífilis. A sífilis estava praticamente erradicada. Por que ela voltou agora, 2018, para cá com força total? Porque as pessoas perderam essa capacidade de consciência de, inclusive, respeitar os limites do corpo. Por quê? A criação, quando você joga tabus de um jeito muito forte, você gerou a cisão arquetípica. Resultado, você tirou a possibilidade, dentro do fundamentalismo, da pessoa viver aquilo de uma forma sadia. Você poda demais quando a pessoa quer se soltar, que ela cria uma certa coragem, toma um pileque aí, sai com os amigos, toma um porre, em vez dela fazer a coisa do jeito certo, ela foi tão reprimida que quando sai, desembesta de uma vez. E aí a coisa acaba desandando na vida da pessoa, que é o pêndulo da existência, né? Foucault fala muito dessas forças pendulares, né? E aí você sai de um extremo e você cai no outro. Você sai de uma tirania, rigidez fundamentalista e cai na libertinagem. E aí isso também não é legal. Porque os extremos são muito doentios, são muito patológicos, né? E a questão da consciência, da nossa cobrinha, ela entra muito nisso. Tá? Porque você tem que encarar e perceber que essa força também, que não é legal, que tenta, que apronta, faz parte, inclusive, do teu processo de desenvolvimento de uma consciência, inclusive, espiritual. Jung teve uma sabedoria tremenda ao colocar, né, que o ser humano, o próprio desenvolvimento da consciência, ele ocorre no embate com a sombra. Quando você pega teus defeitos, e a sombra não é só defeito, né? É tudo aquilo que você tem na personalidade, mas você não reconhece. Tá? É um nó cego, né? É aquela coisa que está norteada pelos teus complexos e que a eles, né, a energia psíquica constela muita coisa ruim dentro da nossa personalidade. Então tem gente que inclusive tem virtudes que são sombrias, tá? Por exemplo, esses jovens hoje aí que eu falei, né, dos 13 milhões, para eles o trabalho é sombrio, o esforço é sombrio. E, aliás, eu não tenho medo de falar que na nossa civilização o amor é sombrio. As pessoas morrem de medo de amar, de se entregar, deitar no colo da pessoa que você ama, falar, vem cá, me dá um trato gostoso, vamos. Tá? As pessoas têm medo. Que, na verdade, elas querem ter poder sobre as coisas. Só que nisso ela acaba se traindo. E aí onde eu falo que a ideia da cobra, do paraíso, ela te joga nessa seara de ter que perceber o que é o mal dentro de você. Para você aprender a utilizá-lo na hora certa. E não ser escravo dele. Né? Lidar com os seus instintos, lidar com as suas forças, que às vezes você tem até como virtude, mas que você não reconhece, que você não quer ver. E o trabalho da psicoterapia, principalmente o trazido pela psicologia junguiana, volta lá para trás para o nosso primeiro momento desse trabalho que a gente faz da criação da consciência, ele é essa busca o tempo todo, né? De uma percepção, inclusive, de uma totalidade psíquica. Em várias igrejas, em várias religiões que falam muito desse trabalho, né, de desenvolvimento, de percepção, desenvolvimento do bem, ação solidária, mas, sobretudo, né, eu vou pegar um termo emprestado do Espiritismo, né, a reforma íntima, tá? Que é um trabalho que deveria ser puxado pelas igrejas, dela te puxar para uma coisa de você se trabalhar, né, para confrontar o que você tem de pior e evoluir como pessoa, como ser humano. Tá? E que, na verdade, a gente vê que isso foi muito bem fundamentado dentro do protestantismo também. O catolicismo tinha uma linha, né, principalmente com Santo Agostinho, que já falava disso. Né? Pessoas magníficas da Igreja Católica falaram disso. São Francisco, né? Reconhecendo inclusive o mal, minha irmã morte, minhas irmãs doenças. Tá? Você vê que não é uma coisa nova, né, do século retrasado. Isso já vem sendo dito em toda a história da humanidade. Os hindus já falavam disso, né? A força de Shiva. Né?
Então, todas as religiões, de uma certa forma, tocam nisso. Mas a psicologia, principalmente a analítica, né, a psicologia junguiana, ela entra nessa discussão, inclusive abrindo o cenário dos estudos de ciências da religião. O Jung passou a ser citadíssimo, questionadíssimo nesse cenário, quando ele traz o mal e o bem nesse embate, né, nessa questão de formação do caráter do ser humano. Bom, eu sempre vou bater na tecla que o trabalho analítico, o trabalho da psicologia junguiana, e a gente ensina isso no nosso curso, na pós-graduação de psicologia analítica, imaginária e prática clínica, no curso de formação em saúde mental, no nosso curso de psicologia clínica. Na verdade, eu repasso isso para todo mundo que quer ser terapeuta. O trabalho é de construção de consciência para a pessoa poder ter individualidade, para ela poder ter de verdade identidade, né? A prática clínica só existe com o desenvolvimento e amadurecimento da personalidade, né? Então, não só no trabalho, como eu citei anteriormente, das religiões, e nós assumimos em parte esse trabalho, né, de ajudar o ser humano a ter percepção das coisas, do seu adoecimento, dos seus traumas, das coisas que ele tem como dificuldade, os rompimentos de socialização e principalmente o seu caminho de individuação, do crescimento do seu espírito, do crescimento da sua alma, da sua vida, da sua existência. E aí onde está o pulo do gato, que eu acho que diferencia muito a psicologia analítica até de outras abordagens, pela profundidade de autonomia que você pode gerar no indivíduo, sem fortalecer uma dependência, de essa coisa das terapias de sugestão, de tudo tem que perguntar para o mentor, o que eu faço? Não. Nós vamos trabalhar no caminho do oposto, de ajudar a pessoa a se reconhecer, de ela ter essa percepção, inclusive, do que ela tem trabalhando. Eu falo muito isso para os meus alunos, que a grande questão, se você estiver sendo um bom terapeuta, o que acaba acontecendo? Você ajuda o teu paciente a se perceber. Não é você perceber por ele. Tá? Você vai orientando o paciente de forma que ele vá se percebendo. E aí você tem uma autonomia fantástica para comportar qualquer coisa na vida. Tá? O caso da paciente que eu contei, né, para vocês anteriormente, né, da moça que tinha rompido o noivado, que ficou muito adoecida, né, até por causa da rigidez dela. Ela foi se dando conta que ela tinha feito um investimento de libido, né, muito pesado. Ela jogou toda a energia psíquica dela, nisso. Na ilusão, na fantasia de que ela ia se realizar num relacionamento. Só que com isso, ela largou profissão, largou desenvolvimento pessoal, largou amizades, né, largou convívio sadio com membros da própria família. Tá? E isso tudo dá muito errado, né? Vem um relacionamento que, de uma certa forma, não pelo companheiro, não é pela companheira, tá? É porque você perverte a existência das coisas. Aí dá tudo errado, aí logicamente não vai funcionar. Tá? Então, até pedir para a galera que está assistindo, vai lá, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal. Tá? E eu peço muito isso, a gente tem que compartilhar esse tipo de ideia para o ser humano largar de ser essa coisa medrosa, recolhida, fechada e partir para um embate com a vida. Porque o livro de Gênesis traz muito isso. Pô, vamos lutar, vamos crescer, vamos desenvolver. E essa é a graça da existência, essa é a graça da vida. Combater o bom combate, né? Se desenvolver. Tá? Tem dia que a gente está muito de saco cheio, você vai chorar, você vai ter dificuldade, mas ergue tua cabeça e olha para frente, vamos. A gente tem muita coisa para fazer legal nesse universo. Agora, né, a gente não pode permanecer, né, no pensamento infantil de uma terra prometida, de um paraíso perdido, né, de uma Shangri-La, se eu ganhar na Mega Sena, que aí eu nunca mais preciso trabalhar. E isso é muito nocivo para o ser humano. Ou então viver nessa condição de ser da fantasia de pecado, que Deus vai te jogar um raio, se você trepar gostoso, que seu namorado tiver 5 orgasmos uma noite, pelo amor de Deus. Né? A vida não pode ser só essa limitação, né? Esses extremos. E é muito legal se a gente conseguir, né, trabalhar essa ideia de um crescimento sustentável,
de uma concepção de vida mais estruturada, estruturante, né? Inclusive positiva, tá? Sair dessa coisa do pessimismo, que essas ideias de fantasia, tanto do paraíso perdido, quanto do crime e castigo, são muito fortes, né? E elas geram o pessimismo que a gente vive hoje em dia na civilização, tá? Então vamos abrir a cabeça, vamos abrir o conhecimento, né? Vamos abrir, né, as nossas atitudes. Até porque você, como terapeuta, você vai precisar viver um pouco disso, de se libertar dessas condições de aprisionamento da atualidade, para poder ajudar o seu paciente, a pessoa que está dependendo de você, também a se libertar, né? Só que isso é um trabalho. Isso exige coragem, isso exige atitude, sair da zona de conforto, larga o sofazinho, né? Que a bunda no sofá o dia inteiro gera estria. Já pensou nisso? Tá? E agir. Vamos agir, tem muita coisa legal. E esse é o trabalho do desenvolvimento da consciência. Obrigado a todos. Até a próxima.